Olá, eu sou Roberto Pires, este é o Céu da Hora que está começando. Na edição de hoje vamos entrevistar o candidato a prefeito de Cascavel. Também vamos falar sobre um caso que chamou a atenção em Iguatu. Candidato a vereador simula o seu próprio sequestro. E tem mais, tem Bolsonaro, tem Lula, tem um X suspenso, tem muita polêmica na edição de hoje. E também tem o centro de conflitos. O que fazer quando a dor de cabeça está na sua porta? Estes e outros assuntos em instantes. Olá Ceará, olá Brasil, especialmente para você de Cascavel. Estamos aqui já aguardando o candidato a prefeito. Cadê aqui, ó, câmera aqui, já espaço aqui do candidato. Candidato, o professor Cleiton aqui, ó, o lugar dele. Professor Cleiton é o candidato do prefeito Thiago Ribeiro e nós estamos aqui aguardando pelo candidato, compromisso que ele assumiu há praticamente mais de uma semana conosco. E você também está em Cascavel, a dona Aldenora em Cascavel, quem está no Balbino, quem está no Alto Luminoso, manda a sua pergunta para o professor Cleiton, candidato a prefeito, candidato esse, que tem o apoio do atual prefeito Thiago Ribeiro e Luana Ribeiro, a deputada estadual, que integra esse grupo político. Vamos aqui já te convidar você a mandar a sua mensagem. Enquanto você de Cascavel não participa, não tem aqui o candidato para entrevistar, vou dizer o seguinte, olha, uma situação muito séria aconteceu no município de Iguatu, ali no centro-sul do Ceará. Veja o nível de, eu não sei se é loucura, o que seria o nível de apelação, o nível de patifaria, da falta de escrúpulos, de ética, de respeito, ou até mesmo a sensação de impunidade. Uma sensação de impunidade que alimenta o medo. Um candidato a vereador pelo PT, resolveu anunciar o seu próprio sequestro. Vamos ver a imagem para vocês entenderem. Tirar as fotos assim, tem outro perfil aqui que é mais grosso. Eles colocam. E mostra, ó. Aqui, ó. Nos pés aqui, ó. Os adesivos, eles rasgaram tudo, meus adesivos. Tá aí. Eu queria saber de você a situação do candidato Eliomar Cardoso, lá em Iguatu. Veja que ele teve a genial ideia, talvez até de fazer um marketing eleitoral, eu não sei qual foi o intuito, mas ele resolveu forjar o seu próprio sequestro. Foi um dos assuntos mais comentados na sexta-feira. No sábado, a gente aqui preocupado com a violência, preocupado aonde vai parar, porque o Ceará vive uma guerra de facções. O Ceará tem locais que nem entra a polícia, nem entra a ambulância, nem entra candidato a coisa alguma. Aí, eu não vou dizer o que eu penso do Eliomar Cardoso, do petista Eliomar Cardoso, candidato a vereador, porque realmente é assustador, é estarrecedor. Essa situação que a pessoa vai e faz merece todo o repúdio. E o Partido dos Trabalhadores fez uma nota de solidariedade antes da Polícia Federal anunciar que era uma farsa,
prestando solidariedade a uma vítima da violência. Então, eu quero registrar que eu clamo, peço que o PT expulse esse cidadão que cometeu um crime gravíssimo. O crime não foi apenas de falsa comunicação. O crime foi de aterrorizar o povo querido de Iguatu. E aí eu quero parabenizar ao promotor de justiça Leidomar Nunes Pereira, que atua no eleitoral de Iguatu, que já está providenciando aí uma ação de investigação judicial eleitoral para tornar esse cidadão inelegível e tirá-lo da política. Ele tem que ser banido da política e tem que ser punido severamente. Ele devia ter vergonha na cara e pedir a renúncia. Era muito mais digno dele. Eu renuncio à minha candidatura. O que é que você pensa? E eu queria até pedir para o governador do Ceará, que também é do PT, se manifestar. Vir a público dizer que não pactua, que não concorda com esse tipo de coisa. O PT do Ceará teve uma velocidade para emitir uma nota de solidariedade. A Polícia Federal concluiu, desmascarou, a casa caiu. Agora o PT, até o momento, eu não tomei conhecimento dele ter se manifestado em razão desse fato lamentável, um circo de horrores. Olha, também tem novidades do X. O X, o Alexandre de Moraes, resolveu suspender o X no país. Essa medida, essa situação, tira de milhares de usuários, quem sabe até milhões de usuários no Brasil, a possibilidade de se comunicar, de interagir e até mesmo de trabalhar, porque tem muitos jornalistas que estão trabalhando através do X, o antigo Twitter. O presidente Bolsonaro, que já vem movimentando a população e seus eleitores para o 7 de setembro lá em São Paulo, junto com Silas Malafaia, vai turbinar ainda mais o 7 de setembro em razão desse movimento. Então veja aí a sonora do Bolsonaro. Hoje amanhecemos sem Twitter, o X, e acusavam que eu seria o ditador. Aquela turma lá comemorou, junto com aquele outro cara, do missão dada e missão cumprida, de terem salvado a democracia no Brasil. Estamos vendo cada vez mais quem queria e quem está impondo uma ditadura no nosso país. No próximo dia 7, estaremos na Paulista. Não é um ato político partidário. Temos crianças aqui. Tem por aí. Tem criança que é órfã de pai, de mãe, ou de pai e mãe. Acontece. A gente lamenta. Mas hoje temos crianças órfãs de pai e mãe vivos, condenados a 17 anos de cadeia. Nenhum canalha ladrão, amigo do Lula, está na cadeia hoje em dia. Nenhum outro que cometeu qualquer crime hediondo foi condenado a tudo isso. É a luta de poder. Chegou alguém no governo, eu, que graças a Deus me deu força, botei o pé no freio dos desmandos que havia em Brasília. Para mim seria muito mais fácil estar do outro lado da esplanada. Olha, eu queria chamar a atenção também, porque isso está sendo visto pelos especialistas como uma forma de potencializar ainda mais a extrema polarização no país. E tem novidades também sobre o presidente Lula. Ele passou na última sexta-feira na Paraíba e inaugurou o canal do Acauã, ali o segundo lote do canal Acauã, Araçagi. O presidente Lula, ele entrega essa obra ali na Paraíba, talvez seja a mais importante obra hídrica do estado da Paraíba. Vamos conferir a fala do presidente Lula. Água chegando no lugar onde as pessoas pensavam que não ia chegar água.
Olha, gente, nós vamos ficar pouco tempo aqui, mas eu não poderia deixar de vir dar um abraço em vocês, porque eu quero que vocês saibam da alegria de trabalhar junto com o governador João Azevedo e de poder vir aqui apertar um botão e ver a água que vai salvar muitas vidas, ver a água que vai ajudar muitos pequenos produtores rurais. Essa água vai servir para as crianças beberem, vai servir para a mulher e o homem beber, vai servir para nossas galinhas beberem água, o nosso porquinho, a nossa vaquinha, o nosso jumento. Ou seja, essa água é vida para o ser humano e para os animais. Mas mais importante é que essa água vai ter que chegar até os assentamentos que tem aqui, para que os assentamentos possam ser bastante produtivos. E o governador disse para mim, presidente, pode deixar que com o dinheiro do governo da Paraíba a gente vai levar água a todos 120 famílias que moram aqui, sabe, nessa região. Então, gente, eu sou muito agradecido a Deus por estar vivendo esse momento. Nós começamos isso aqui há muito tempo atrás. A companheira Dilma foi responsável por 73% dessa obra. Vocês sabem que o outro presidente, que eu não vou dizer o nome, veio aqui inaugurar uma obra sem água e nós viemos aqui para dizer, só tem sentido fazer um canal se ele tiver água. E hoje nós estamos terminando e vamos começar agora para fazer o outro canal e resolver o problema de água definitivamente. Bom, esse é o segundo maior do Nordeste, maior obra hídrica do Nordeste. Ele vai beneficiar 600 mil pessoas. E a gente espera que realmente possa levar água. Eu quero registrar já a audiência da Francis Meire, aqui o Sérgio do Pici, a Cecília do bairro Joaquim Távora, o Paulo do Chicoá e Maranguape, todos que estão acompanhando aqui na TV União. Olha, o Carlos em Parana, a turma de Parana é muito bacana comigo, todos que estão em Caucaia, eu quero agradecer a sua audiência. Olha, e eu queria chamar a atenção de vocês para um assunto que eu vou falar já já. Lembrando que hoje é o dia da entrevista com o professor Cleito, candidato a prefeito de Cascavel. Estou aqui sozinho na bancada esperando por ele, mas se ele não vier, paciência, né? Foi dado espaço, assim como a gente deu para Paulinha Dantas, amanhã é a vez da candidata Ana Afife, candidata a prefeita de Cascavel. E na próxima segunda-feira já temos a entrevista marcada com Rafael Marques, candidato a prefeito de Pacatuba. Bom, gente, eu queria já então chamar o intervalo para ler as outras mensagens do WhatsApp e na volta eu vou falar de um assunto muito diferente. Você que está aí reclamando do vizinho com som alto, você que reclama que a mulher é chata, e aí aquele tipo de conflito que é muito comum entre vizinhos, entre famílias, brigando aí por um papagaio, por um cachorro, e tudo mais que acontece no dia a dia, que só você sabe, que tira a tua paciência, esses conflitos do dia a dia. A gente vai falar já já com duas especialistas que já estão aqui na TV União, mas é para o próximo bloco. Vamos para o intervalo e eu volto já. Bem, estamos de volta e olha, é muito bacana o carinho de quem se dedica a estar com a gente aqui participando. Aqui a turma está perguntando, a turma que acompanhou inclusive a entrevista com a Paulinha Dantas. Hoje é o dia do candidato professor Cleiton, mas o professor Cleiton não chegou até agora, a gente ligou para a assessoria dele, informaram que ele faltou. Não posso fazer nada, o espaço foi dado. Então eu quero agradecer para a Aldenora, que é uma
amiga, uma telespectadora, uma companheira diária nossa aqui na TV União. E a Ana Fife vai estar aqui amanhã, terça-feira, dia 3 de setembro. Tem mais participação. Tem um Amarildo aqui. Eu já sabia que você era petista. Olha aí, eu sou petista, já pensou? Será que é bom ser petista, hein, Amarildo? Amarildo, me deixe fora dessas confusões, Amarildo. Me chama de outra coisa. Olha, você, Amarildo, já é meu convidado para vir aqui resolver esse conflito comigo. Mas quem vai me ajudar a resolver esse conflito, com quem me chama de petista, já me chamaram de bolsonarista, já me chamaram de tudo. Mas faz parte, na democracia é isso. É a oportunidade de todos falarem, dos mais tolos aos mais inteligentes. Mas os mais inteligentes ficam calados para não discutir com os tolos, para não se tornar mais um tolo. Bom, está aqui a querida doutora Raíssa Lou e a Érica Conde. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Obrigada. Duas especialistas aqui falando sobre conflitos e mediação. Vamos conversar com a coordenadora do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Assembleia Legislativa do Ceará. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Para nós é um prazer estar nesse programa e espero que a gente possa trazer um pouco da Assembleia para esse ambiente, explicando como essas práticas colaborativas e restaurativas de conflitos. Vamos então começar com a explicação aqui da Érica Conde também, que é membro do Centro de Mediação e Conflito da Alesse. Doutora Érica, qual é um dos casos mais comuns que vocês atendem? Então, bom dia, né? Boa tarde. Um dos casos mais comuns, né, que nós atendemos lá no Centro de Mediação é direito de família. Temos outras áreas, né? Direito de vizinhança, imobiliário, condomínio. O centro ele dispõe de vários outros serviços também para fomentar o acordo, né? Ali a mediação. Mas digamos assim, o nosso carro-chefe é direito de família. Então, questões de divórcio, pensão alimentícia, direito de convivência, né? Porque hoje em dia nós não falamos mais sobre o direito de visita, porque pai não visita, mãe não visita, os pais convivem com os filhos. Então, nós estamos acolhendo mais esses casos de direito de família e vizinhança também é algo bem comum lá para nós. Raíssa, você usou uma palavra restaurativo. É uma palavra longe do meu dia a dia e das milhares de pessoas que me acompanham diariamente. O que seria isso? Bom, vou explicar um pouco o que é o Centro de Mediação. O Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Assembleia Legislativa do Ceará é um órgão que promove a cultura de paz. O que é a cultura de paz? É a gente buscar soluções consensuais para os conflitos. Nós trabalhamos com a mediação e com os círculos de construção de paz. E essas ferramentas, elas são utilizadas também como práticas restaurativas. O que seriam essas práticas restaurativas? Essas práticas restaurativas, elas servem para você trabalhar com o conflito não como uma justiça punitiva, mas como uma justiça distributiva, uma justiça restaurativa, de olhar para o conflito com um olhar diferente, podendo perceber que o conflito ele também é um propulsor de coisas boas, não só de coisas ruins. E eu sei que esse assunto pode ser um pouco assustador para algumas pessoas, porque o que vem de bom com o conflito? Mas entenda bem, quando o conflito ele chega até você, ele tem algo que nós percebemos, mas algo também que nós não percebemos. Então, restaurativo é isso, é você restaurar o que tem de validade dentro daquele conflito, o que eu posso fazer com aquele conflito que una também aquelas pessoas, que fortaleça os vínculos entre elas, que a comunicação possa ser melhor, que o diálogo possa ser mais fluido. Isso é o que nós fazemos no Centro de Mediação e Gestão de Conflitos. Olha, um exemplo que a gente pode trazer para vocês é quem está morando num apartamento. Aí você mora num prédio, tem lá uma garagem e que o teu vizinho resolve ser o dono da tua vaga e da dele. Aí bota lá no meio. Como é que isso acaba? Tem vezes que acaba até em morte, né? Mas como é que é para vocês proporem uma solução pacífica? Bom, nós temos, obviamente, um fluxograma no nosso órgão, no nosso setor,
mas nós temos várias fases que as pessoas que chegam com essa demanda desse conflito para nós. Num caso desse, pode ser uma questão tanto de vizinhança quanto de condomínio. Nós vamos ouvir aquelas partes, ou seja, aquelas pessoas que chegaram até o nosso setor, para que a gente possa explicar, escutá-las e explicar também como é que nós funcionamos. O que nós realmente priorizamos é ouvir as partes envolvidas nos conflitos, entender o que é que aconteceu ali efetivamente até chegar ao ponto da sessão de mediação, onde nós temos um mediador ou uma mediadora capacitados para atender aquelas pessoas dentro das formalidades que a mediação exige e ali aquele terceiro imparcial colaborar com aquele conflito. Num caso que o vizinho tome um pouco do espaço da garagem ou se aposse de uma vaga de garagem que não é dele, nós vamos ouvir aquelas pessoas para tentar chegar num senso comum e ali ajudá-las a chegar num acordo e elas poderem conviver em uma melhor harmonia. Bom, eu queria então trazer para vocês que estão aqui comigo um exemplo muito prático. Sabe aquele ditado popular que a sua vozinha te falava, que quando um não quer, dois não brigam? É o exemplo muito básico daquilo, porque as pessoas têm que aprender a se desarmar. As pessoas precisam entender que para solucionar qualquer conflito tem que ter uma concessão, tem que ter uma, digamos, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para especialista. Érica, tem que ter o quê? Tem que ter a voluntariedade, né? E também a boa fé, a boa vontade, a disponibilidade de estar ali acordando e concedendo também. Há uma concessão, né? Um acordo. A mediação ela é tão preciosa porque ela traz essa autonomia para as partes. As partes elas vão poder, envolvidas no conflito que ali estão, ter essa autonomia de solucionar. O que é diferente acontece no judiciário muitas vezes, onde o juiz, a partir do conflito, né, ali existente e do direito, obviamente, ele vai dar uma sentença. Então, muitas vezes as partes elas não são ouvidas como é dentro da mediação. E a mediação, né, além de estar ali protagonizando o acordo, ela também é gratuita e célere. Algo que, infelizmente, o nosso judiciário está abarrotado de processos e que dificulta, né? Já pensou você passar 10 anos ali esperando uma sentença sair? E dentro desses 10 anos, há também um desgaste emocional, principalmente quando se trata de direito de família. Olha, que é um exemplo bacana, é quando você chega com raiva no supermercado querendo trocar um produto. Chega lá, pá... Aí a pessoa que vai te atender diz assim, não, tudo bem, eu troco. Aí a pessoa olha assim, você não vai discordar não? Como é que é esse... É um momento só de desabafar, a pessoa explodir? Porque vocês estão falando muito de ouvir, né? Mas o conflito às vezes é algo que está preso, que a pessoa quer só desabafar. Seria isso? Eu acredito que também é isso, porque como dentro do setor nós temos um fluxo em que aquela pessoa que é o interessado chega até o nosso setor e leva aquela situação. Eles passam por algumas demandas antes de chegar até a mediação. Por exemplo, eles passam pela pré-mediação, que é um momento preparatório daquelas pessoas envolvidas no conflito. Elas são ouvidas, nós explicamos o que é a mediação, como ela funciona, quais são as regras, quais são os princípios. E ali elas vão ser ouvidas, obviamente, mas também vão ter consciência de como é que a mediação funciona, como é que a mediação é no cotidiano, no momento que for acontecer, como é que quais são as regras, quais são as permissões que são feitas, porque... como foi levantado, a pessoa chegar com a emoção muito aflorada, ou chegar com muita raiva, isso é natural. Isso é natural, porque hoje nós não temos tempo para ouvir as pessoas. Nós não temos tempo para olhar diretamente para o que é que nos levou para aquele conflito. E quando nós sentamos a uma mesa, nós sentamos em um momento que nós temos um terceiro imparcial que possa colaborar com a nossa fala através de diversas técnicas, nós olhamos de uma forma diferente. Então, é uma quebra de paradigma. Agora, a pessoa que está lá em Parana pode também lançar mão dessa ajuda que a Alessia oferece?
Sim, sim, a pessoa pode contar conosco. Nós temos o atendimento virtual, nós temos todos os nossos setores dentro do órgão, tem esse atendimento virtual. Nós fazemos mediação tanto híbrida quanto 100% virtual. Nós temos esse aparato e, graças a Deus, tem funcionado bem. Estamos à disposição da sociedade cearense para melhor atendê-los. Então, quem está em Maranguape, quem está em Cascavel, Maracanaú, Pacatuba, Caucaia, quem está acompanhando de Pindoretama, do Eusébio, Beberibe, pode fazer como para poder ter acesso a esse serviço? Bom, nós temos o site da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e no site tem o nosso ícone com o nome Centro de Mediação e Gestão de Conflitos. Quando você clica nesse ícone, lá tem explicando como o órgão atua, como funciona, como foi essa instauração e algumas outras exemplificações como telefone, WhatsApp. Lá mesmo tem um link que você pode marcar o seu atendimento. E também tem os nossos telefones para que você possa entrar em contato, tanto telefones e WhatsApp, para que você possa entrar em contato e a gente acelerar e fazer o atendimento necessário que você tanto necessita. Eu quero chamar a atenção de você que está em casa, é a oportunidade de você perguntar para a Raíssa e para a Érica as suas dúvidas. Porque às vezes o som alto, para quem está curtindo uma fossa, é bacana, mas para o vizinho é um terror. Como é que você faz, Érica? Sim, então, inclusive esse é um dos casos, né, um caso prático de que já chegou lá no centro também. Nós vamos convidar a parte, né, que está normalmente nesse caso com o som alto, vamos convidá-la, vai ter a triagem também dela, a pré-mediação, que é esse momento da escuta. A escuta não somente do interessado, que é aquele que busca o centro, mas a escuta também daquele que vai ser convidado. Ele também vai ter o direito de trazer a versão dele. E aí nós vamos convidá-lo para que eles possam participar da mediação. E aí dentro da mediação, que um dos princípios também que regem a mediação é o sigilo. Aquilo que foi falado lá vai ficar. É um lugar seguro, né? Um espaço realmente de fala e de solução do conflito, onde eles vão conseguir ali mediar, né? A altura do som, o horário que esse som vai ser ligado, né? Então tudo isso eles vão poder estar ali falando dentro da sessão de mediação. Olha, a sociedade se transforma a cada dia e cada vez mais os animais de estimação passam a ter um afeto maior das pessoas. Já chegou o caso das pessoas querendo dividir assim a guarda que vocês precisaram auxiliar nessa composição amigável? Olha, assim, um caso concreto de ter chegado em relação à guarda do animal, não. Mas do convívio desse animal dentro do condomínio, o andar das regras do condomínio, né? E nós também levamos esse assunto para o nosso quadro. Nós também temos um quadro que é Conversando a Gente Se Entende, né? Um quadro que vai para a rádio também, da casa, e nós levamos esse assunto. Então, o judiciário, ele também tem recebido a guarda, né? O convívio também com esse animalzinho. Então, o casal se separou ou se divorciou, com quem vai ficar o animal? Ou o cachorrinho, ou o gatinho, ou seja lá qual for o animal que você tenha de estimação, nós mediamos também esse conflito. Raíssa, qual é uma outra forma de exemplificar a atuação de vocês para que pessoas possam se inspirar a procurar o Centro de Mediação de Conflitos? Bom, acho muito importante falar para os telespectadores que nós temos uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e então o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse é uma extensão do Sejusc, que é o quê? Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania. Essa parceria trouxe mais força para o nosso trabalho e mais validade. Por quê? Porque nós temos duas juízas que nos ajudam e colaboram com os nossos termos. Os termos de mediação, eles têm validade de acordo com a lei. E agora, contando com o apoio do Tribunal de Justiça, nós temos essas duas juízas que estão homologando esses acordos, então já são um título executivo judicial. Isso dá mais força para o termo, isso aprimora o nosso trabalho, traz mais celeridade, traz também mais efetividade. Então, nós estamos tentando cada vez mais buscar parcerias para poder trazer quanto mais acesso para as pessoas possível, para que essas pessoas possam realmente
ter acesso aos nossos serviços, acesso ao que nós fazemos, acesso realmente a uma resposta válida, a uma resposta que a gente possa ter eficiência, eficácia. Então, o Sejusc Alesse, hoje uma extensão dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, conta também com juízes que nos ajudam e validam os nossos termos de mediação. Então, quem chega lá brincando, achando que está concordando e que depois pode esquecer, isso não é bem assim, tem consequência, é isso? Eu não gosto muito de usar essa palavra consequência. Eu acredito que, na verdade, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E do momento que a gente está sentado a uma mesa, aqui como nós estamos, e nós chegamos a um consenso, nós chegamos a um acordo, eu, como ser responsável pelas minhas decisões, eu tenho que ter consciência de que eu tenho que cumpri-las. E não só porque, obviamente, tem a validade do termo pela lei e tem a maior validade quando for homologado pelo juiz, mas, pensando num aspecto um pouco maior, sim, vai ter uma responsabilidade se não houver o cumprimento daqueles termos que estão no acordo, porque eles vão ser homologados por 2 juízes, ou seja, pelo Poder Judiciário aqui do Estado do Ceará, e a gente vai precisar observar se está sendo cumprido ou não, e a pessoa descumpriu. E vamos ver ali o que a gente pode fazer. Geralmente, quando a gente tem algum descumprimento, a gente tenta fazer uma nova sessão. Ouvir o que foi que aconteceu, se pode melhorar, o que pode acontecer. A gente realmente tenta ter todas as formas de solução consensual possível. Isso é bacana porque, além de você ser atendido por uma equipe muito preparada, você também adquire a consciência que a melhor solução parte de você. Então, Érica, isso que vocês fazem também é popularmente instruir, dar um pouco de esclarecimento, de educação. É isso ou você pensa diferente? Não, eu penso nesse segmento também. Eu acredito, inclusive, dentro da psicologia, né, utilizamos muito a psicoeducação. Temos também algumas psicólogas lá no centro, que nós temos uma outra ferramenta, que são círculos de diálogo, os círculos restaurativos, que em alguns casos são encaminhados para o círculo, né? Então, não é uma ferramenta de terapia propriamente dita, mas é extremamente terapêutico. E é conduzido, né, por uma facilitadora, também uma pessoa ali capacitada para conduzir esse momento. E acontece muito também em casos de direito de família, como pensão alimentícia, por exemplo, né, o quanto que foi estabelecido ali, se porventura esse que está ali a pagar a pensão alimentícia venha a ficar desempregado, acontecer um caso fortuito ou de força maior, que dentro do jurídico nós utilizamos esse termo, mas se acontecer algo aí inesperado na sua vida e você não estiver podendo mais honrar com aquele acordo que foi feito, nós fazemos, né, um novo convite, chamamos e aí vamos avaliar se vai novamente para a mediação, se vai para a mediação e o círculo de diálogo, o círculo restaurativo. Então, a depender do caso que chega ao centro, nós vamos ali conduzindo dentro desse nosso organograma. Porque na sociedade tem tudo que é tipo de gente. Tem pessoas que têm um rei na barriga, são arrogantes, e aí não fazem, digamos assim, as pazes, porque quer mostrar que é o dono da razão, que é o dono do mundo. É fácil lidar com esse tipo de gente? Não, acredito que não. Não é fácil, porque quando a gente está dentro de conflito, a gente não se percebe sem razão. Nós costumamos achar que nós temos razão. Mas dentro desse caráter preventivo, que é o que nós também temos no Centro de Mediação, e o caráter educativo, é onde nós podemos fortalecer essas pessoas. E demonstrar que nós somos um ser vivo, nós somos pessoas que temos problemas, que temos dificuldades, que vamos errar, que está tudo certo, a gente precisa olhar para frente, ser propulsor de coisas boas. Então, dentro desse caráter que eu estou falando aqui, nós temos ações educativas e preventivas. Nós não só temos nosso atendimento interno, nós temos ações que nós levamos palestras, oficinas, diversos projetos para universidades, para as comunidades, para os próprios servidores, para prevenir e educar quanto à gestão de conflitos. Quero agradecer a audiência do Júlio César, que está dizendo que o tema de que vocês estão debatendo comigo é um tema muito importante. E também tem outro tipo de pessoa, que é uma pessoa mais humilde, que não é esclarecida. E que aí acha que, por exemplo, um caso muito comum na sociedade é a pensão alimentícia, que é quando você é papai ou mamãe,
mas não convive, não tem uma união estável, não é casado, foi um namoro e aí nasceu a criança ou então se separou. Mas aí vocês esclarecem para essa pessoa mais humilde, que não teve educação formal, a importância e que inclusive está na lei, é isso que vocês fazem também? Sim, exatamente. Nós temos a assessoria jurídica, né, que hoje ela é feita com a doutora Sara, é a nossa advogada também, né, do centro. Então, se você chegar ao centro e você tiver dúvidas sobre os seus direitos ou até mesmo sobre os seus deveres também, nós temos a assessoria jurídica para te esclarecer, para te conduzir, até para preparar também para a sessão de mediação, para que você possa ir com uma maior autonomia sobre os seus direitos a respeito do seu caso. Eu queria lembrar também que a senhora que está na Vila Velha, que já tem uma certa idade, pode ir pessoalmente fazer a sua solicitação da mediação. E como essa pessoa que tem aí vontade ou não se sente à vontade com a internet, Raíssa, pode efetivar essa solicitação para propor a mediação através de vocês? Pronto. A pessoa que tem alguma dificuldade de acesso à internet ou até mesmo de utilização da internet, ela pode entrar em contato por telefone conosco ou por WhatsApp, que nós vamos guiar essa pessoa da forma melhor e mais acessível para que ela possa ser atendida. Nós hoje ficamos na Avenida Pontes Vieira, 2348, terceiro andar, sala 305. Lá nós temos uma equipe preparada para atender essas pessoas que não têm acesso à internet ou que não têm uma facilidade na utilização da internet. Caso essa pessoa precise de alguma solicitação, alguma dica, alguma informação antes do atendimento presencial, ela pode entrar em contato conosco através dos nossos telefones e do WhatsApp, que nós vamos fazer o melhor possível para que ela seja atendida com celeridade e também com efetividade. Outra possibilidade da mediação é nas relações de consumo. Vocês já estão pegando esse tipo de situação também lá? Bom, não. Por enquanto, não. Ainda não estamos fazendo esse tipo de atendimento. Nós temos na Assembleia o PROCON, que é o órgão que trabalha com a parte de consumo, com as relações de consumo, e ele atende essas pessoas que têm alguma dificuldade ou alguma problemática com empresas, enfim, até mesmo nas instituições CAGES, Enel e etc. Nós ainda não trabalhamos, mas nós pretendemos crescer e, se Deus quiser, ainda aprimorar muito esse trabalho, porque a mediação ela tem uma eficiência e ela tem uma relevância também muito grande. Mas então, no caso, a pessoa que chega lá com um problema na Assembleia, na Alesse, não sai sem uma solução, porque, pelo que eu entendi, tem ali um pacote completo, inclusive tem um juizado especial que funciona dentro da Assembleia Legislativa. Raíssa e Érica, me ajudem a trazer mais exemplos de coisas do dia a dia que podem ser solucionados, a exemplo da pressão alimentícia, de som alto, briga de carro, briga de vizinho, um chifre. Vocês conseguem resolver o problema amoroso lá também? Então, muitos casos chegam a nós onde o divórcio, né, vai acontecer e uma das partes ela não tem certeza sobre o que ela quer, se de fato ela quer o divórcio. E boa parte desses casos tem ali uma traição envolvida, sim. E nós propomos um círculo, esse círculo restaurativo, um círculo de diálogo, e já tivemos casos de sucesso, né? Digamos assim, o sucesso ali esperado da restauração daquela família. Foi possível, sim, acontecer e eles não decidiram mais o divórcio. Outros não, também, na visão deles, tiveram esse sucesso, que o divórcio aconteceu, mas de uma maneira menos sofrida, menos dolorosa. Porque por mais que o sentimento ali não exista, ou o desejo de continuar, há uma história que se foi vivida, há uma família que vai se desfazendo, há filhos também que passam, sim, consequências desse divórcio. Então existe um caminho melhor para ser feito, ou então, digamos, até refaço, né? Porque o caminho melhor não, um caminho possível, para que você possa fazer, para que você possa trilhar e ser menos doloroso, né, diante de todo esse conflito existente. Quer completar? Gostaria, se Fique à possível. vontade. Apesar da Érica ser maravilhosa, mas ela falando, eu lembrei um pouquinho
de que esse assunto de família é muito especial, né? Mas nós temos outros casos também que envolvem condomínio, imobiliário, vizinhança. Como ela bem falou anteriormente, nós temos casos que já chegaram para a gente sobre som alto ou um barulho de um cachorro do andar de cima. Então, assim, coisas rotineiras do nosso dia a dia. Ou até mesmo, como foi abordado aqui antes, a questão de você estacionar um pouco seu carro na garagem do vizinho, de você colocar um utensílio, um lixo na garagem do vizinho, na frente da casa do vizinho. São esses tipos de conflitos que chegam para a gente. Com relação a condomínio, nós recebemos muito reclamação e também, assim, pedido de instrução, assessoria jurídica sobre a cobrança de taxas e multas quando os condôminos estão inadimplentes, ou até mesmo com relação à questão do regimento interno do condomínio, o que o condomínio permite, o que o condomínio não permite, como é que é essa relação, esse convívio com os condôminos, porque a gente conviver em comunidade é algo realmente muito desafiador. Então, existem regras para que a gente possa observá-las e a gente possa conviver de uma forma mais harmônica. E o mediador, ele está ali naquela posição, não é para impor. Ele está ali naquela posição para que os dois saiam confortáveis, para que a decisão, para que o acordo seja mútuo. Então, esses casos, assim, que chegam para a gente são tantos, mas a gente vai abordando, assim, talvez mais família, como a Érica falou anteriormente, chega muito mais família, mas vem também essa parte de vizinhança, vem também essa parte de condomínio imobiliário. Imobiliário, nós recebemos algumas questões, por exemplo, a pessoa devolveu o imóvel, está sendo cobrado um valor de multa acima, a pessoa chega para a gente, pergunta se isso é correto, como é que funciona, o que vocês podem me ajudar, isso tá dessa forma, e nós conseguimos, por muitas vezes, a chegar num consenso com algumas imobiliárias. Bom, a gente tem aqui, só para poder finalizar, porque a sociedade, Raíssa e Érica, tem essas nuances, e aí voltando para o assunto, em 30 segundos que eu quero que você responda, se for possível responder um assunto tão polêmico, o caso de stalker e de hater. A mulher que está aí com conflito familiar, acabou com um ex-namorado, mas o cara é chato. Ele pode ir lá conversar e assinar um termo para parar de perturbar? Então, aí já envolve outras questões, né? Teríamos que ter provas. E dentro da mediação, nós não trabalhamos com provas evidentes, mas né? é à vontade, né? O cara se compromete, mais eu à paro de vontade. ser chato, né? É mais à vontade. Teremos que acolher esse caso concreto, analisarmos, ver se de fato há um cabimento ali, né, para ir mediarmos. Olha, a gente tem um compromisso agora comercial, então eu vou pedir para você iniciar as suas considerações finais, já lhe agradecendo por estar aqui conosco. Obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de nós estarmos aqui. Para nós é muito importante, enquanto Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Assembleia Legislativa, nós aprimorarmos e divulgarmos cada vez mais os nossos serviços para a população cearense. Lembrando que, para você que está aí nos assistindo, os nossos serviços são para você. Nós estamos aqui para atender a sociedade, nós estamos dentro da Casa do Povo e a gente espera, do fundo do coração, que a gente possa atender da melhor forma possível. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar explicando um pouco do nosso trabalho, um pouco de como é que a gente funciona no nosso dia a dia e estamos à disposição para atender você, cidadão. Érica? Então, também quero agradecer a nossa participação aqui. Foi um enorme prazer trazer um pouquinho de orientação para vocês. E como a doutora Raíssa falou aqui, estamos aqui a serviço de vocês dentro da Casa do Povo. É um serviço para vocês. Então, aguardamos vocês lá no centro. Vocês conheceram um pouquinho do trabalho da Alesse e eu mandar um abraço para Cristiane Leitão, que ajuda muito nessa condução. E um abraço para a Cris, essa jornalista que tanto ajuda a divulgar as informações. E a você, eu convido já a ficar comigo amanhã com a entrevista da Ana Fife, candidata a prefeita de Cascavel. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau!